Alguém é a favor disso? Alguém defende isso? Ou seja, queremos evitar que qualquer cidadão, um servidor público, por exemplo, seja injustamente perseguido por meio de um processo sem justa causa. De igual forma, rejeitamos o veto ao dispositivo que impede que investigações sejam utilizadas com fins pessoais ou políticos, mediante divulgação antecipada, atribuindo culpa sem qualquer embasamento. Alguém é a favor disso? Ao passo que defendemos o Ministério Público e as demais instituições, não poderíamos, segundo penso, manter um veto que tornava lícita a violação às prerrogativas dos advogados. Assim, rejeitamos também o veto que tornava de menor importância as prerrogativas da advocacia. Para que haja um Estado democrático de direito, repito, todas as instituições precisam ter suas prerrogativas respeitadas, na qual se incluem a Defensoria Pública e as advocacias pública e privada. O que fizemos, portanto, está totalmente em consonância com as garantias constitucionais. É a própria Constituição que diz, no inciso 41 do artigo 5º, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. É a Constituição Federal que diz. De nada valeria a Constituição proclamar uma série de direitos e garantias se fosse lícita sua violação. Alguém ousa defender a liberdade para ofender a Constituição. O nosso papel enquanto legislador nem sempre será compreendido por aqueles que não buscam conhecer a fundo as matérias que aqui são deliberadas. Eu não procuro aplauso em razão das posições que assumo. Eu procuro dormir com a consciência tranquila de fazer a escolha certa, ainda que muitos julguem equivocadas naquele momento. Mas sei o que estou defendendo. Concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, dizendo que não vejo como se possa defender qualquer tipo de arbítrio ao argumento de estar defendendo essa ou aquela operação, inclusive a Lava Jato. Há aqui nesta casa diversos senadores que defendem de forma veemente a Operação Lava Jato, dentre os quais me incluo e já fiz dessa tribuna publicamente essa defesa. Ocupei essa tribuna de forma clara, contundente, por diversas vezes, para condenar todo tipo de retrocesso nos processos de investigação e, mais do que isso, condenei os expedientes rasteiros que foram lançados por ocasião da divulgação de mensagens criminosamente interceptadas envolvendo agentes públicos que atuaram e atuam na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, como já disseram tantos, é um patrimônio do povo brasileiro, com resultados que talvez somente a história, no tempo, saberá mensurar. Mas estou certo de que a Operação Lava Jato não precisa de nenhum expediente ilegal ou arbitrário para continuar forte e produzindo bons resultados. Aliás, poucas operações neste país foram tão bem conduzidas, com produção de fartas e robustas provas, o que não está nem de longe a depender de expedientes que violem garantias constitucionais. Ainda na Câmara, votei contra a PEC 37. Justamente porque entendo que o Ministério Público tem um papel fundamental no processo de combate à corrupção neste país. Essa e todas as instituições de combate à corrupção e a toda forma de crime continuarão tendo o meu vigoroso apoio, mas jamais poderemos coadunar com um pensamento sequer que cogite tornar o Estado um leviatã. Isso jamais. O Estado precisa existir nos moldes do... sendo um terror para as más obras, mas honrando os cidadãos de bem e lhe respeitando os direitos e garantias fundamentais. Como disse Montesquieu, que faça com que os cidadãos se sintam tranquilos, que não vivam assustados.